pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de vocês por também estarem aqui comigo e, lógico, sempre lembrando de agradecer essa turminha do bem que está sempre me auxiliando, protegendo, encorajando para que eu volte aqui novamente, traga um pouquinho de conhecimento, traga um pouquinho de tudo aquilo que a espiritualidade me autoriza. Agradecendo também aos inscritos antigos, aos novos inscritos, as recomendações. Também agradeço pelas pessoas que estão lá entrando no site Universo de Maria Gil, também estão entrando no WhatsApp da loja, né, do Universo de Maria Gil, para pegar mais informações sobre as minhas terapias, sobre a leitura de cartas, enfim. Eu agradeço a todos vocês que estão conectados com a minha energia, né? Foi pela espiritualidade que eu montei o canal e é pelas mãos da espiritualidade que as pessoas que precisam serem ajudadas estão chegando. Só gratidão por isso. Hoje, pessoal, eu vim falar um pouquinho sobre livros, tá? Algumas pessoas perguntando para mim sobre alguns livros, algumas pessoas explicando algumas sensações, algumas coisas que andam tendo a partir dos livros. Então eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho sobre os livros e dizer o porquê. Existem alguns livros que eles não são feitos para ler, e sim para estudar, tá bom? Por exemplo, a Bíblia, ele não é uma leitura, né? Ele é um estudo. Quanto mais você vai estudando, você vai conhecendo algumas coisas e o conhecimento realmente te abre portas, tá? Então, por exemplo, eu trouxe aqui alguns livros, ó. Esse livro é maravilhoso, ele chama O Encontro Inesperado, é um livro, tá? É um romance, na verdade, de Zíbia Gasparetto. Então, para as pessoas que estão começando a aflorar a mediunidade, que querem saber um pouquinho mais, né? Eu sempre indico, aliás, eu sou apaixonada, eu tenho uma coleção, todos os livros da Zíbia Gasparetto, só não tenho um, que foi o meu primeiro livro, realmente, que abriu, me aflorou para esse mundo, para esse universo espiritual, que é o Matuto. É um livro assim maravilhoso, foi um que deu um start na minha vida, que mudou, e só que eu acabei emprestando para uma pessoa, e você sabe que livros, né, para voltar para nós é muito difícil. Apesar que uma vez eu escutei que os livros, quando eles não voltam pra gente, é porque eles não nos pertencem, né? Na verdade, eles vão agregar conhecimento para outras pessoas. Então, só assim que eu aceitei. Mas é o único que não tenho na coleção de Zíbia. Os romances de Zíbia é maravilhoso, é sempre pelo espírito Lúcius, então traz informações, mostra um pouquinho aí de como os espíritos, né, de como eles trabalham na nossa vida, muitas das vezes influenciando, né, para benefício, mas também mostra o lado dos obsessores, como eles conseguem realmente atrapalhar a nossa energia no plano físico aqui, tá? Então eu super recomendo Zíbia Gasparetto, quem puder, comece pelos romances de Zíbia, que são maravilhosos, tá? Também tenho aqui, ó, Espíritos Entre Nós, tá? Uma leitura também maravilhosa que vai mostrar como os espíritos agem na nossa vida. Ó, eu vou trazer aqui para vocês, ó, do James, tá bom? Como eles atuam na nossa vida, o que eles podem realmente estar influenciando no nosso dia a dia. É perfeito. A Cabana, sou suspeita para falar, porque o filme é maravilhoso, mas o livro também traz um conteúdo bárbaro, tá? Então os livros, eles têm sim esse poder de nos trazer conhecimento, a leitura leva a gente para lugares, leva a gente para sensações. Existem livros que quando você vai lendo, você vai sentindo cheiros, né? Você vai conseguindo sentir a areia, você vai conseguindo realmente estar naquele lugar, e isso é perfeito, tá? Ó, tem um livro também do James que eu adoro, tá? É o Sexto Sentido, que é o poder aqui da intuição, o despertar. Também tem algumas técnicas maravilhosas, alguns exercícios que a gente vai fazendo e realmente vai sentindo a intuição se aflorando cada vez mais. Super recomendo. Bom, aí tem uma leitura um pouquinho mais forte, né? Que é Memórias de um Suicida. É um livro também que me impactou no começo, que eu entendi sobre o Vale dos Suicidas, eu entendi sobre o suicídio, o período que você fica, né? As pessoas podem falar, mas Deus é tão misericordioso que ele perdoa e ele vai lá e tira, né, um suicida. Não é bem assim. Quem sai do vale é o próprio suicida que reconhece os seus erros e busca realmente o socorro, tá, pessoal? Então é um livro realmente que para quem aí tem uma fraqueza, que pensa em suicídio, que leiam, porque vai mostrar alguns trechos aqui que realmente, né, é realmente para você começar a discernir algumas coisas. Também tem um livro aqui, ó, O que são almas gêmeas, tá? Também fala um pouco aí das almas afins, porque não são os opostos que se atraem.
o que se atrai são os idênticos, né? O que se atrai são os iguais, tá? Energia atrai energia. Então, tem livros aí que eu indico para vocês, sim. E eu vou falar para vocês aqui, ó, do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, tá bom? E o livro dos médiuns. Por que que eu deixei eles pro final? Porque essa pessoa que fez a leitura de cartas comigo, ela disse assim para mim: Gil, eu sou adepta da leitura, né, de Allan Kardec, do livro dos médiuns, do livro dos espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu tenho o hábito de fazer essa leitura todas as noites no meu quarto, na minha casa. Só que eu vou para lugares, eu tenho sonhos pesados, noites agitadas, né? Por quê? Bom, é o que eu falei no início do vídeo, né? Tem alguns livros que eles não são leituras, eles são estudos. Eu comecei no kardecismo, eu fui estudar na federação, tá? Para entender Allan Kardec, que é o kardecismo, e lá eu aprendi exatamente assim, que quando nós vamos estudar o kardecismo, é um grupo, tá? Existe um dirigente, existe ali as pessoas que estão para estudar, e aí nós vamos lendo alguns trechos, né, algumas passagens, juntamente com a Bíblia, tá? Para poder mostrar ali para você algumas coisas que estão acontecendo, e que enquanto você está ali naquela sessão, né, lendo, fazendo a leitura do Evangelho com um dirigente, tanto nós encarnados estamos aqui para estudo, para aprendizado, quanto os espíritos também, tá bom? Almas aí perdidas que realmente precisam de estudo, eles vêm. Então, pessoal, o livro dos médiuns, o livro de Allan Kardec, né, segundo o Espiritismo, o Evangelho, não é um livro que você leia na sua casa. Por quê? Porque todas as vezes que você vai abrir e começar essa leitura, você não vai ficar sozinho, porque você está fazendo essa leitura, algum espírito que precisa desse esclarecimento, ele vai vir, ele vai estar ali, tá bom? E ele pode se afinar com a sua energia e não querer ir embora. E aí era o que estava acontecendo com essa pessoa, tá? Principalmente à noite, era um livro que ela estava lendo um pouco antes de dormir. Então, assim, é um estudo. Você vai estudar capítulo por capítulo e entender o porquê. Então, existe sim a frequência de espíritos que também vem para essa escola, por isso que existe um dirigente que abre essa sessão fazendo uma oração, tá bom? Para os bons espíritos, para os espíritos encarnados e desencarnados, para que eles realmente venham com esse propósito de estudo. E quando termina o nosso estudo, é feito a mesma coisa, uma oração, ou seja, para quebrar a corrente, para soltar, e esses espíritos voltam, né, para o lugar deles, e na próxima semana, no próximo estudo, eles voltam de novo, ou seja, cria-se um elo, cria-se uma ligação, por isso que eles vêm, né, então eles vão vir para estudar. Tanto que algumas pessoas que fazem o evangelho, né, o kardecismo, nas casas, pode prestar atenção, nunca é numa casa só. Toda semana é feita numa casa, justamente para não criar, né, esse local fixo para os espíritos ficarem vindo, principalmente dentro de casa. Existe um local, como a federação. A federação é um local físico, aonde você vai para cada sessão e ali os espíritos vêm. Por quê? Porque existem dirigentes que vão auxiliar esses espíritos, tá bom? Agora, quando você leva-os para dentro da sua casa, se você não faz uma oração, se você não tem esse discernimento, se você não tem essa sabedoria, digamos assim, para poder auxiliar eles também enquanto estudos, né? E depois realmente fazer uma oração para esse desprendimento, para que ele vá para o local dele, ele pode sim ficar no seu ambiente. Era o que estava acontecendo com essa moça, tá? Os espíritos vinham, porque ela começava a leitura, vinha ali um espírito que estava a fim de entender também, se unia à energia dela, só que acabava ficando ali, porque no final ela não sabia que tinha que fazer uma oração, ela não sabia todo esse processo, e realmente ela sentia. Tanto que na leitura ela disse exatamente isso para mim: Gil, eu sinto que eu tô sendo observada, eu sinto que no meu quarto tem pessoas, tem noites que eu vou para lugares, né, que depois ela entendeu através da conversa comigo que eram sim para umbrais, tá? Mas ela percebeu que tava, né, dormindo um sono agitado, um sono pesado, sempre com a sensação de pessoas observando ela. Ela dormia no quarto sozinha, no dia seguinte ela acordava roubada de energia, ela acordava cansada. E aí você pode dizer para mim: tá, Gil, mas se vem um espírito para um estudo, é um espírito de luz, por que ele vai roubar a sua energia? Então, pessoal, porque assim, ele pode até ser um espírito de luz, mas o que ele precisa? Ele precisa da energia vital, ele precisa do quê? De um corpo, e você é o corpo. Então, você é a energia vital para ele. E muitas das vezes ele se associa
com a sua energia, porque ele gosta de você, porque você tem uma moralidade de caráter e ele quer estar perto de você, ele não quer perder esse contato, ele não quer perder esse endereço, então ele vai ficar sempre com você quando você não sabe, né, se desprender desse estudo e aí realmente voltar para sua vida normal e depois então quando você faz como se fosse uma leitura habitual, você às vezes acaba se atrapalhando, por isso que existe uma federação, por isso que existem dirigentes no kardecismo. O kardecismo, ele é um estudo, ele não é um livro de leitura que você compra, leva para casa e todos os dias você vai lendo, toda noite você deixa na cabeceira e vai lendo um capítulo. Não funciona assim como eu entendo da Bíblia, tá? A Bíblia realmente não é um livro de leitura, ele é um livro de entendimento, de estudo. Quanto mais você vai estudando, você vai realmente entendendo as passagens bíblicas. Tá bom, pessoal? Eu só gostaria de deixar aqui para vocês esta informação, porque foi uma informação que foi passada para mim, não é a primeira vez que eu escuto algumas pessoas dizerem para mim que leem o livro, né, de Allan Kardec, que explica realmente aí sobre os espíritos, lê em casa, né, sem uma informação, sem um acompanhamento e que realmente sentem algumas coisas. Então, eu só tô trazendo para vocês essa informação porque foi exatamente assim que eu aprendi. Quando eu fui estudar o Evangelho, né, quando eu fui estudar o kardecismo, entender um pouco mais, porque eu ouvia, como eu disse para vocês, desde muito pequena, e eu precisava de informações, eu precisava saber o que estava acontecendo. Então, eu não comprei um livro, simplesmente eu comecei a ler e falei, tá, isso aqui é o que está acontecendo comigo. Não, eu fui realmente... Se eu sou assim, o jeito é ser. Então, eu fui buscar a informação. E dentro da minha informação, foi lá no kardecismo, na federação de Allan Kardec, onde, junto com outras pessoas, eu tive todo esse amparo. Tá bom, pessoal? Fica aí a dica para vocês. Vou deixar o nome de cada livro que eu mostrei para vocês na descrição. Super recomendo a Zíbia, são romances maravilhosos, tá bom? E também existem vários outros livros aí que podem auxiliar e orientar vocês, tá bom? Um beijo de luz para vocês, namastê e gratidão. Every single day